sala e você já sabe a dinâmica. Boa noite. Com muito orgulho, com muita satisfação que nós chegamos a esse dia de hoje, né? Depois de alguns anos de planejamento, nós fomos pensando numa proposta de construir um modelo de canal que pudesse se conectar com as pessoas, que pudesse abrir o diálogo das mais diversas formas, né? E esse dia ele chega, nós começamos esse nosso encontro já com o quadro que nós estamos chamando de happy hour, mas, na verdade, se nós formos traduzir para o português, né, digamos que seja papo de boteco, né? Essa nossa conversa, né? Então, a ideia é que nós, com esse quadro, nós tenhamos condição de conversar assuntos, de certa forma, sérios, mas de maneira suave, né? E não é à toa que ele surge nesse dia, né? No dia do bibliotecário, da bibliotecária, e para fazer essa conversa, como temática, ou como mote, bibliotecário, porque, né, a gente vai tentar conversar minimamente sobre essas trajetórias dessas pessoas que foram convidadas, né? E para a gente acalorar essa conversa, né, nós convidamos o bibliotecário Gustavo Nogueira, que é do IFPB, e o bibliotecário Fernando Anthony, que é da UFRN, para a gente bater um papo sobre essas trajetórias profissionais que se misturam às trajetórias de vida e que, ao mesmo tempo, elas aproximam as pessoas, né? E é por isso que nós estamos hoje aqui conversando, porque foi justamente essa profissão que nos permitiu estar próximos e comprar as loucuras uns dos outros. Então, Fernando e Gustavo, sejam bem-vindos, né, a esse nosso bate-papo, né, que nós estamos minimamente tentando começar, e eu acho que para começar com o pé direito, a gente começa trazendo os amigos, né, as pessoas que a gente tem uma grande intimidade para poder não só contar aquilo que é importante na vida da gente como profissionais, mas também, de repente, contar alguns segredos que normalmente o grande público, né, as pessoas, né, que só conhecem a gente com relação profissional não conhecem, né? Então, eu queria que vocês, nesse primeiro momento, se apresentassem, né, Gustavo e Fernando, né, quem são essas pessoas que aqui estão conversando com esse canal que começa a dar as caras para o mundo. E aí, Fernando começa? Eu começo? Quem vai? Fica à vontade, Hugo. Vocês me escutam bem? Sim. Eu estou ouvindo. Olá, pessoal, boa noite, né? Queria agradecer de todo o coração ao nosso amigo Mário Gaudêncio, né, para fazer parte desse primeiro momento do quadro aqui no canal. Como ele falou, vou me apresentar de forma bem rápida, né? Sou Gustavo Nogueira, graduado pela UFRN em Biblioteconomia. Atualmente estou trabalhando no IFPB, campus Campina Grande, aqui na Paraíba. Porém, já passei por alguns lugarzinhos, né, Fernando? Já viajei um pouquinho, não só na época de graduação, mas depois de formado também, bati um pouquinho de perna aí por esse Nordeste. Acho que é isso. Moro aqui em Campina Grande, trabalho na biblioteca, e acho que o resto do papo vai fluindo. Seria isso. Bacana. Pois é, pode falar, Mário. Posso falar? Pode falar.
Eu sou bibliotecário formado na UFRN também. Sou da turma de Gustavo, né? Entramos juntos. E hoje trabalho na própria UFRN, né? Na Biblioteca Central Zila Mamed. Componho lá a equipe de bibliotecários. Muito prazer, com muito orgulho e muito amor. Hoje mesmo de manhã, como você falou, Mário, né? Esse quadro que você formou aí com amigos, né? Que tem alguma intimidade. Hoje mesmo de manhã, eu e o Gustavo trocamos algumas mensagens melosas. Rasgamos seda um para o outro, né? Porque ele falou que é meu fã, que me tem, né, como referência, e eu, igualmente, é recíproco. A gente se espelha um no outro, então, porque a gente toma como exemplo também essa história de vida, de dedicação à área profissional, em defesa dessa função, né, social, porque além de profissão é um sacerdócio. E aí, como o Gustavo falou, a gente vai bater o papo aqui, vai fluindo, a gente vai contando mais histórias. Bom, essa semana, né, assim, a gente vinha planejando, né, mais ou menos já lançar com o Dia do Bibliotecário, só que no meio de tudo isso, né, dessa programação que a gente vinha fazendo, eu tive uma mudança, né, nesse meio tempo aí, terminei trocando as datas, né, e aí quando eu mandei o convite para o Gustavo e para o Fernando, foi meio que já em cima da hora, mas de pronto, assim, eles aceitaram e eu fiquei muito, muito emocionado com isso, né? Porque eu sou amigo para comprar essas loucuras, né, uns dos outros. A gente vai percebendo que algumas coisas elas marcam a vida da gente de uma maneira ou de outra, né? E a academia nos permitiu estar próximo, né? E aí eu queria já pensando, né, aí quase cerca de 15 anos, né, de profissão para cada um de nós. Fala abaixo para não entregar a idade. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória de vocês, do momento que vocês entraram, né, do momento que vocês escolheram fazer biblioteconomia, até o dia de hoje, um pouco do que, como foi escolher, valeu a pena escolher ser bibliotecário, e hoje, né, passados 15 anos, né, Gustavo, quando olho um pouco para trás, até que ponto isso valeu a pena e foi importante na vida de vocês? Assim, é uma pergunta, né, que sempre se perpassa, se repete nas mesas de bar, na mesa de conversa, no happy hourzinho, né, quando você conhece algum bibliotecário. E a minha história eu já contei várias vezes e conto sem medo de errar, né? Escolhi bem, hoje não me arrependo, mas por incrível que pareça, eu escolhi a biblioteconomia porque eu trabalhava com hotelaria. Eu era auditor hoteleiro em um hotel em Natal, na função que é da auditoria, né? Então eu tinha que preparar parte da documentação para o dia seguinte do hotel, o dia fluir durante a parte administrativa. E procurava um curso que me trouxesse isso, que não fosse exatamente um curso de administração, eu só queria melhorar a parte da documentação. E descobri a biblioteconomia. Me apaixonei tanto que, mesmo tirando alguns cochilos na sala de aula com a professora Luciana, tendo que me perdoar umas pescadas, assim, que o horário do auditor é de 10 da noite a 6 da manhã, né? Então, tinha pouquinho tempo para dormir, que a aula era tarde. Aí, me apaixonei pela biblioteconomia, deixei a auditoria para ser estagiário em biblioteca, algumas pessoas até estranharam, era do meu redor, mas não me arrependo, né? E depois o prazer de encontrar Fernando, conhecer Salimário, Magnólia, Aldinês, Iara, né? Conhecer essas pessoas foi me cativando mais ainda a área, não vou nem dizer a profissão, porque a profissão ela veio me cativar um pouquinho depois, já durante os Enébides e Herébides, e podendo ver outras possibilidades da profissão, que depois eu posso falar de algumas experiências, além da biblioteca, mas aplicando a biblioteconomia. Então, meu ingresso na biblioteconomia foi esse. Não me arrependo, né?
Não vou falar de todas as experiências agora, deixar o Fernando falar porque ele escolheu também. Ironicamente ou coincidentemente, Fernando estudou na mesma escola que eu antes de entrar na universidade, só que a gente não era da mesma turma, a gente não se encontrava. Viemos, de fato, nos conhecer nas cadeiras da UFRN. Eu acho não que eu pode sempre chorar, tá? É verdade. Olha a emoção. Né? Eu acho que eu sempre fui um pouco bibliotecário. Eu acho que já... Eu tinha o instinto, sempre tive o desejo, né, por entender como é que funcionava essa coisa do conhecimento, né? Como é que alguém aprende, como é que alguém tem acesso a informações, qual é a importância da informação. Minha mãe costuma dizer que foi ela que plantou essa sementinha, porque, de certa forma, eu adolescente, muitas vezes não costumava sei lá, jogar bola ou ver internet, essas coisas. Eu tinha assinatura da revista Super Interessante, e realmente eu achava super interessante, porque compilava todas as temáticas, né? Eram muitas informações científicas, curiosidades, da área médica, de diversas áreas, e eu ficava encantado por ter acesso, né, a pequenas fontes de informações, e se eu, porventura, me interessasse, me aprofundaria naquela temática. Isso me encantava muito. Mas finalmente, né, quem me trouxe para a biblioteconomia foi já eu no último ano, né, do ensino médio, e a escola organizou uma semana, né, de profissões, e eram 3 dias, né, a área de humanas, tecnológicas e biomédicas, e eu sabia que eu era humanas, não tinha para onde correr. Eu pensava em administração, pensava em outras, tinha esse feeling, mas no dia de humanas, que foi o único dia que eu fui, eu não me interessava pelas outras áreas, a professora Hilda, do Departamento de Biblioteconomia, foi convidada para palestrar para a gente, falar um pouco da profissão de bibliotecário na escola. E aí eu ouvi o advogado, eu ouvi, né, outros profissionais, mas quando a professora Hilda falou, com tamanha paixão, inclusive, né, ela também, muito apaixonada pela biblioteconomia, e defendeu a biblioteconomia de maneira muito, muito ampla, né, falou do mercado de trabalho, falou o que faz um bibliotecário, qual o papel do bibliotecário na sociedade, como um profissional bibliotecário deve ser, e entrou nos detalhes. E eu, naquele momento, eu não ouvia mais nada. Era o que eu queria, era realmente... Eu entrei tão apaixonado pelo curso que eu fui em primeiro lugar no vestibular, no curso. A nossa saudosa Gorete Mo, eu não fiz tinha a semana de matrícula, né? E eu fiz a matrícula já, eu acho que foi no último ou penúltimo dia da semana, por causa de outros problemas pessoais, a correria mesmo de documentação, essas coisas. E quando eu cheguei lá, a nossa saudosa Gorete Mo me recebeu com festa. Finalmente você chegou, foi o primeiro lugar, e fez a festa, saiu me apresentando nas salas para as professoras todas. Eu morrendo de vergonha, né? Assim, rapazinho, a gente fica todo encabulado. E naquele momento eu sabia que eu estava no lugar certo mesmo, até por esse amor que a Gorete Mo me recebeu no curso. E aí vem mais histórias, né, do decorrer do curso, como o Gustavo falou, a gente conviveu com pessoas muito importantes, convive, né, eu convivo com muitas pessoas que fazem parte dessa história, ex-alunos, egressos da universidade, da UFRN, e hoje bibliotecários, e a gente compartilha de muitas experiências. E é muito bacana, inclusive, como você falou, segura a emoção, porque é muito bacana estar aqui nesse momento, poder, inclusive, compartilhar com vocês dois, que fazem parte também dessa história, né? Bacana. Agradeço muito o convite. Mas biblioteconomia, para você, né, Nando, foi, de certa forma, foi angustiante, porque tinha outro curso, né, que disputava com a biblioteconomia, né, que dizia, não vai para lá não, vem para cá, né? Teve uma história assim, não teve? Foi barra. Porque antes antes era vestibular mesmo, né? A gente fazia o vestibular na Comperv aqui. E no meio do ano eu passei para administração numa faculdade particular. E aí segurei o curso, porque me interessava, né? Eu simpatizava com a administração também. E eu acho que eu segurei o curso, acho que mais de 2 anos, foram 2 anos e meio, para ser mais exato.
Eu fiz o curso de administração 2 anos e meio, paralelamente ao curso de biblioteconomia. Porém, realmente o curso de biblioteconomia sempre era o que me tinha a mim muito mais, porque até pelo fato de ser na universidade pública, a gente se envolvia muito mais com a questão do movimento estudantil. É uma história que eu e Gustavo a gente pode falar um pouquinho mais também agora, quando tiver o momento aí. Mas era um momento que era um espaço, um contexto que realmente me atraía mais, pela própria imensidão mesmo, né, da universidade pública. Na faculdade particular, era um interesse profissional, então eu tentei segurar o máximo, até que chegou um momento que minha mãe falou: meu filho, você vai enlouquecer, você tem que escolher lá ou aqui, porque você não dorme, né, você está segurando 2 cursos, está fazendo estágio, você não entra, eu não vejo mais você no seu quarto dormindo, eu só vejo você dormindo na mesa, porque era sempre estudar, dar conta das disciplinas, porque eram 5, 6, 7 disciplinas num curso e no outro, né? Então era dobrada a carga horária aí. E eu realmente fiz: mãe, se é para escolher, então eu vou escolher a biblioteconomia por vários motivos, né? Primeiro, pela paixão mesmo, porque eu me encontrei, era onde eu queria estar. E segundo, até pelas questões financeiras, minha mãe pagava a faculdade, a gente batalhava muito, então eu fiz: depois eu volto para a administração, se for o caso, quando concluir o curso de biblioteconomia, tranca aí a administração e a gente retorna. Mas aí foram outras histórias acontecendo. Gustavo, você também teve assim, não do mesmo jeito, né, mas eu acho que a hotelaria, de certa forma, né, o ramo do turismo, eu acho que, de certa forma, também mexia com você, né, de dizer: será que a biblioteconomia mesmo vai ser minha vida? Ou eu vou abrir mão disso que aqui já é certo para procurar algo novo, né? Eu acho que você sofreu um pouquinho com isso também, não foi? Eu fiquei muito em cima do muro mesmo, porque quando eu entrei na biblioteconomia, por via de regra, as pessoas entram em biblioteconomia meio que sem saber exatamente o que é. Vamos ser sinceros, né? É difícil alguém entrar e já saber: eu sei que o bibliotecário faz isso, além do ambiente de biblioteca escolar e biblioteca universitária. Isso a gente descobre. Primeiro dia de aula sempre tem isso, né? Por que você está aqui? E eu já, de fato, trabalhava com a hotelaria, já tendo uma ascensão profissional, né? O cargo de auditor hoteleiro já não vou dizer que é um dos mais baixos, não é um dos mais altos, mas já é uma questão mais de confiança, né, dentro da empresa. E eu também atuava um pouco na área de informática, que sempre foi um dos meus fortes, né? Eu já dava aula de informática, já desenvolvia sites, um dos primeiros sites dos hotéis de Natal, alguns fui eu que desenvolvi, lá naquela época, acho que ainda era 1997, 98, eu já estava fazendo o site, construindo o site. E eu fiquei, de fato, na dúvida, porque eu vi que era um ambiente muito promissor, né, a parte de web designer, mas a biblioteconomia foi me puxando, e aí enveredou com a possibilidade do movimento estudantil, como o Fernando falou, e aí a paixão apareceu. É aquele namoro que começou sem muita paixão e, de repente, engatou. Já que vocês entraram no assunto, né, começaram a chegar aqui algumas perguntas meio que comprometedoras, mas eu vou deixar elas para depois, né, aí vocês dizem se vão responder ou não, mas assim, eu tenho uma opinião formada sobre essa resposta. Bem, mas assim, a universidade, ela nos permite, né, alguns professores nos diziam assim: a universidade, ela te protege, né? Ela te abraça ao ponto de te proteger, e você, quando sair daqui, você vai sentir o impacto disso na sua vida, né? Porque não vai haver mais a universidade para te proteger como uma espécie de mãe, né? Vai ser você e o mercado de trabalho e nada mais do que isso. Né? E aí vocês falaram do movimento estudantil, e o movimento estudantil, ele tem uma importância, né? Eu acho que em certo momento nós vivemos isso, né? Os três em uma mesma gestão no Centro Acadêmico Zila Mamed, mas vocês de uma maneira muito mais forte como presidente e vice-presidente, né? Como é que foi essa experiência de estar, de certa forma, no fronte de batalha, né, defendendo, e aí a gente começa a perceber o quanto é importante o debate político, né, para a nossa vida, não política com P minúsculo, mas política com P maiúsculo, né, se a gente traz do ponto de vista do debate
etimológico da palavra, né, de pensar política como a arte da busca pelo bem comum, né, e o centro acadêmico, mesmo com a pouca idade que a gente tinha, né, era um pouco disso, né, pensar uma forma de favorecer ou contribuir para o bem comum da coletividade, né, dos discentes de biblioteconomia. Como é que foi essa experiência de vivenciar 2 períodos, né? Porque eu lembro que a gente entrou no curso e herdou, né, meio que quase que instantâneo no centro acadêmico. Mas como é que foi essa experiência na vida de vocês, já que os dois foram, respectivamente, presidente e vice-presidente do centro acadêmico Zila Mamed na UFRN? Eu vou deixar primeiro o presidente falar. Tá, que honra. Realmente, assim que eu entrei na UFRN, foi no ano de 2001, a gente estava exatamente recebendo os estudantes num evento muito importante, um evento estudantil muito importante para a gente, né, na área de biblioteconomia, que foi o ENEBD. Foi o ENEBD, o Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia e Documentação. E eu lembro que quem me, vamos dizer assim, me introduziu nessa vida política acadêmica foi exatamente na época, né, a minha veterana, né, eu era calouro, e depois que a gente passa pelo trote, passa por tudo aquilo, e a Gabriela, hoje é professora, doutora na UFC, na Universidade do Ceará, inclusive está acompanhando, olha só como a vida dá voltas, né? A vida é uma costura, é uma coxa. Ela hoje, inclusive, compõe a minha banca de avaliação no mestrado, né, que eu estou fazendo com a orientação do professor Fernando Vecchiato, daqui do departamento aqui de Ciência de Informação. E ela me trouxe, ela presidia, né, o comitê e a comissão organizadora, e eu, calouro, sem entender nada, ela chegou para mim e fez: Fernando, você vai participar, eu quero que você... Porque a gente sempre tem que deixar o próximo, né? Sempre tem que deixar alguém assumir, né, na frente, então a gente tem que ir preparando aqueles que vão chegando. E aí eu participei das reuniões da executiva, a reunião dos estudantes, as instituições políticas, do próprio movimento estudantil mesmo, as instituições que caminham, traçar. E aquilo ali foi um momento, assim, um marco para mim. Porque se as pessoas entram num curso universitário, e muitas, né, fazem isso, procurando a formação profissional unicamente, naquele momento eu entendi que eu não estava ali para ser só bibliotecário, eu não estava procurando só uma formação profissional. Naquele momento eu entendi que existe um papel, uma função social da profissão, existe uma necessidade de consciência política, existe uma necessidade de entender como a sociedade funciona e como o bibliotecário pode se adaptar a ela. Não adianta eu aprender como fazer algo se esse algo não é mais necessário. Eu tenho que produzir, eu tenho que entregar algo para a sociedade, eu tenho que representar uma classe que se faz importante, né, na comunidade em que se insere, na sociedade. Então, aquilo ali para mim foi um momento de amadurecimento enorme. E aí eu comecei a me envolver, essa história da paixão, né? Como o Gustavo falou, a gente vai aumentando essa ânsia de ter mais, de ter mais, de ter mais. E aí foi exatamente quando a Gabriela falou: olha, o nosso CA, inclusive, está desativado, a gente precisa de pessoas que assumam, que vão atrás. E aí eu fiz: eu vou abraçar isso aí. E procurei Gustavo. Catei Gustavo pela mão, ele vai falar alguma coisa aí. Que eu fiz: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente comigo aí para fazer esse trabalho aí. A gente vai reabrir as portas do CA, o CA estava fechado, então vamos reabrir as portas do CA, vamos convocar os alunos, vamos chamar o pessoal para participar dos congressos, dos seminários, organizar eventos, vamos atrás disso aí. E aí, Gustavo pode contar um pouquinho mais, para eu não me prolongar. Aí vem as várias aventuras que a gente viveu realmente dentro do centro acadêmico. Até porque você está só no ENEBD, né? Que recebeu. Pois é, teve muitos outros eventos aí depois disso aí. Teve muita coisa que a gente, vamos dizer assim, assumiu com a cara e a coragem. Enfrentou
umas boas aí, mas é história para contar, né? Realmente foi muito bom, é aprendizado, é experiência, a gente vai... Não, a gente não se arrepende de nada, tenho certeza que ele também não se arrepende de nada. Não. Mas foi isso mesmo, e Fernando falou aí sobre o pegar no braço, né, e vou levar Gustavo, foi literalmente assim, foi pegando no braço, que é uma das coisas que eu até recomendo, não sei se nós temos com plateia com os alunos de biblioteconomia, mas que esse pegar no braço por alguém que me abriu os olhos para o movimento estudantil, que foi Fernando, mudou muita coisa na minha vida, não só pela visão da coletividade. Eu sempre fui muito, poucas pessoas acreditam, mas eu sempre fui muito tímido. E isso que Fernando fez, me fez quebrar muito a timidez. Não esqueço jamais da primeira vez que a gente foi dar um recado na sala, ele pediu para eu falar, e eu disse, não, eu não vou falar. Ele fez, então, Gustavo, você termina que eu vou escrever no quadro. A vontade que eu tive foi pegar ele pela camisa e esfregar ele no quadro. E aí eu tive que desanar, tive que começar a falar. E assim, é algo que muda a sua vida. Aquela história foi quando eu percebi que ir para a faculdade, né, fazer uma universidade, não é só você ir para a aula e voltar para casa. Não recrimino quem faz isso, não critico, até porque nem todo mundo tem tanta disponibilidade de tempo para se envolver com outras coisas que não sejam as atividades estritamente acadêmicas, né? Graças a Deus, nessa época, e Fernando, nós querendo ou não, a gente se organizava de um jeito daqui, chegando mais cedo do estágio, saindo mais cedo do estágio, ou até do trabalho, para tentar se envolver com essas outras atividades. E isso eu vi reflexos práticos quando eu estive na última gestão do CRB 15. Né, a gestão que saiu agora, entrou uma nova gestão, que Kilvia está conduzindo muito bem, diga-se de passagem. Queria deixar os parabéns para ela aqui pela live de ontem que teve do CRB 15. E eu vi reflexos práticos, não foram teóricos, foram reflexos práticos do meu posicionamento e de como eu posso colaborar com a profissão, visto o que eu passei no movimento estudantil. Que no caso, no ENEB de 2001, eu só passei por lá. Eu lembro do evento acontecendo, mas como eu trabalhava na hotelaria, então sempre estava com muito sono, eu só tinha sono, e aí só passei por lá e fui embora, não me interessei. O que veio me contradizer muito tempo depois, até chegar ao ponto de participar de ENEBs e sair do lado do auditório e estar palestrando, né, no ENEB, que foi o que aconteceu no ENEB do Rio em 2009. Ou seja, já tem mais de 10 anos. E isso é muito bom. E quando eu falo do ENEB do Rio, só para se ter ideia, é uma coisa que não é muito... Não é sonhar muito. É você fazer o que gosta, só se envolver pelo que gosta. Nunca esperar reconhecimento ou coisa do tipo. Porque... Desculpa, passou alguém aqui na mão. O convite para falar no ENEB foi justamente para falar isso daqui. Falar da minha trajetória, só que só a acadêmica. E eu me recordo perfeitamente de que quando eu fui chamado na mesa, eu era recém-bibliotecário, recém-concursado, e chamaram, convidamos o bibliotecário, fulano doutor, pós-doutor, representante do CRB, do CFB, da IFLA, da Unesco. Minha gente, o que é que eu estou fazendo aqui? E chamaram apenas o bibliotecário Gustavo Nogueira para falar sobre o movimento estudantil. E foi uma experiência muito boa, em especial quando, ao fim da minha fala, eu fui o último a falar, a menor patente era a minha, e falando muito de você, sabe, de Fernando, do Casma Notícias, né, a iniciativa do Casma Notícias, né, que a gente teve, ser aplaudido de pé. Né, isso foi muito satisfatório. Então, eu vejo reflexos práticos desse período do movimento estudantil com esses exemplos. Agora, eu não sei para vocês, mas acho que isso do ponto de vista de estar nesses espaços de representação, não só interno, mas externo, do ponto de vista dos eventos, eu acho que o ENEB de Minas Gerais de 2002, eu acho que foi a maior loucura que esse grupo enfrentou a levar o Nordeste todo, né, para Minas Gerais. Conta aí um pouquinho dessa experiência. Acho que essa experiência, até hoje, ela marca a minha vida. E vocês são dois dos culpados de tudo isso, né? Que loucura é essa, né? De levar todo mundo. E foi ali que a gente conheceu uma série de pessoas que até hoje nos tornamos amigos, né? E dentre eles, e aí abrir um parêntese, né? Para o nosso querido e saudoso Júlio, né? Que fez, né, muito por nós dentro desses espaços
representação, animação, né, e com traçamento. O de Minas eu não posso falar muito porque eu não fui. O de Curitiba eu também não fui. Mas esse eu posso falar muito porque foram duras noites com aquele micro-ônibus, né, o mini freezer, como o Júlio apelidou, né? Não, frigobar, porque era pequenininho e gelado para Curitiba, mas só da parte da organização e do pós-evento. Quem pode falar do evento é Fernando, que eu amarguei as 2 não idas. Mas trabalhou bem muito, né? Trabalhou muito. Para providenciar esses ônibus para irem. Assim, como a gente falou, né? O envolvimento no curso não era só buscando a formação. A partir do momento que a gente se envolve com o movimento estudantil e entende essa necessidade, a gente busca oportunizar aos alunos também essa consciência, né? Aos demais, aos colegas no curso. Então, até como o Gustavo falou, né, que eu obrigava ele a falar quando entrava na sala de aula. Eu sempre fui meio cabido mesmo. Eu já entrava, licença, professora, posso dar um recadinho, sei lá o quê, falar. E a gente ia conversando. Você já com o pé direito dentro da sala, né? Já dentro da sala, já. Graças a Deus, sempre tive um relacionamento muito bom mesmo, muito saudável com todas as professoras, todos os professores do DBIB. Tinha um carinho mesmo, eu acho que, de certa forma, a gente foi meio que adotado, né, por elas, assim, o pessoal tratava a gente, tinha professoras que tratavam a gente, Ave Maria, como filho mesmo, era uma coisa, tinha muito carinho mesmo. E até hoje, né, como o Gustavo falou, a gente convive com essas pessoas. Então, hoje eu cruzo com a professora Luciana, com a professora Andréa, com outras professoras, e são nossas ídolas também, né, a gente se referencia nelas também. E aí eu adentrava, né, no território, no domínio das professoras, pedia licença para poder a gente passar os recados e os informes, alguma decisão ou a atuação, né, do CA, que precisava de apoio dos estudantes. Mas uma das, vamos dizer assim, dos objetivos centrais da gente mesmo, né, dentro do CA, dentro do centro acadêmico, é exatamente fazer as pessoas terem uma participação profissional, visando essa consciência profissional. Porque muitas vezes o curso vivido dentro da sala de aula unicamente não lhe dá as perspectivas da real atuação profissional ou de que oportunidades você pode ter dessas trocas, né? E os congressos, os encontros de estudantes, esses momentos, são momentos riquíssimos em todos os aspectos, né? Porque é um momento de troca. Você um ENEBD, por exemplo, né, um encontro nacional, você encontra pessoas da Unesp, da USP, da UFRJ, da UFSC, e você vê, por exemplo, a grade curricular, no que diferencia, não é o mesmo curso de biblioteconomia. Você está entendendo? A gente tem formações diferentes. Tem o bibliotecário de biblioteca, tem o bibliotecário da educação, tem o bibliotecário de sistemas de informação, da área de tecnologia, tem bibliotecário na área de administração. Então, assim, que formação a gente está buscando? Então, é muito legal esse momento de troca. E aí, a gente encabeçava isso na coragem mesmo, porque todos nós, né, jovens, bem jovens ainda somos, claro, mas a gente... Era uma responsabilidade realmente muito grande, porque você tinha que assumir, não era só a responsabilidade de convidar as pessoas, você assumia que iria se responsabilizar por essas pessoas. Você queria levá-las para um lugar, para elas participarem de um evento, dizendo para elas que vai dar tudo certo, que se responsabiliza, por exemplo, por alimentação e tudo mais, e você assume esse papel de representante das demandas que surgirem. Não é uma viagem dessa, não demanda. E eu, Gustavo, e outros, inclusive, do centro acadêmico, né? Eu lembro de todo mundo, que a gente ia na coragem. E aí organizou o primeiro ônibus, a gente foi atrás para ver se conseguia um ônibus da universidade, e foi juntar dinheiro, foi fazer cotinha com o pessoal, com as salas de aula, quem fosse participar, e tudo isso. E organizamos esse ônibus. E no momento que a gente divulgou que estava organizando o ônibus, porque a gente teve medo de não atingir a lotação do ônibus, isso seria um prejuízo para a gente. E eu e Gustavo, a gente
não tinha recursos para bancar, né? Aí Gustavo fez, por que a gente não chama, vê se tem gente de outros estados que pode ir, a gente passa dando carona, né? Vamos embora. Aí eu fiz, vamos, então vamos divulgar. E a coisa tomou uma proporção, né? Foi muito simbólico. Foi simbólico no sentido, inclusive, do que exatamente representa um encontro de estudantes ou um congresso desse tipo, que é a união, é compartilhar, é estar junto com outras pessoas para a gente dialogar, para a gente, né, crescer junto. E aí foi muito simbólico nesse sentido, porque realmente a UFRN, a delegação da UFRN, saiu levando todo mundo, saiu levando o pessoal da Paraíba, o pessoal de Pernambuco, saiu carregando até Minas. E foi muito bacana, porque já foi um momento de crescer, muita amizade. A gente tem, né, bibliotecários da UFPE, da UFPB, da UFC, que a gente convive a partir desses momentos. As pessoas pensam que um congresso desse tipo, vocês vão para brincar, não é. A gente tem a brincadeira, com certeza, a gente vai falar um pouquinho aí, talvez. Se não for censurado aí, a gente pode... mas você tem escolhas. No happy hour não tem censura. Opa, então deixa eu tomar mais um golinho aqui da manguaça. Porque você tem escolhas. É um menu muito completo, um congresso desse. Você tem a produção científica, você tem o networking mesmo, a troca aquela pessoa pode se tornar um contato profissional para você, pode se tornar um parceiro numa pesquisa, num trabalho futuro, na apresentação de um próximo congresso. Tudo isso é possível. E também, claro, óbvio que a gente vai para curtir, vai para brincar. Tem namoros e casamentos que surgem a partir dos Renévides e Herévides da vida, né? Então, na próxima semana, o encontro da próxima semana vai trazer um casal que vai contar um pouco dessa trajetória. Pois é, então a gente encabeçou isso aí e saiu carregando todo mundo para Minas e chegou lá fazendo sucesso. Era a delegação da UFRN, era a delegação do Nordeste. Chegou a delegação do Nordeste e tal. E aí, a partir disso, inclusive, tem outras histórias que surgem, porque realmente é uma coisa fantástica. Eu fico... Eu não sei se não dá para esconder, né? Eu fico emocionado, assim, eu fico empolgado. E a viagem... Eu disse no começo de não chorar era brincadeira, tá? Pode chorar, pode tudo, pode sim. Somos emotivos e aí a gente precisa colocar essas coisas para fora, né? E o que o Gustavo falou de Curitiba, tadinho de Gustavo. Ele trabalhava muito, organizou essa viagem de Minas. E eu ficava perturbando o pessoal dentro do ônibus, né? Eu pegava o microfonezinho dentro do ônibus. Pessoal, recado, a gente vai parar em tal canto. O de Curitiba eu perturbei muito mais, Gustavo. Gustavo trabalhou muito, lutou muito por essa viagem e não pôde ir. E essa, nesse caso, foi muito difícil a gente organizar. A gente já estava mais perto do final do curso, tinha outras responsabilidades, outras coisas, né? Outras demandas surgindo. E a gente não conseguiu um ônibus, conseguiu um micro-ônibus. Você imagina para sair de Natal para Curitiba, num micro-ônibus. Então, foi uma aventura incrível, incrível. Júlio estava em todas elas, né? Nosso saudoso Júlio estava em todas elas, tornando o clima mais leve nas brincadeiras. Levamos instrumentos musicais para fazer batuque, para fazer o arrastão, para acordar todo mundo dentro do ônibus. Mas realmente a gente foi dentro de uma caixinha daqui de Natal para Curitiba. Foi outra aventura também. Tem uma pergunta aqui, né? Que tem duas, na verdade, mas uma tem muito a ver com esse momento, né? De interação social, né? Yara, um grande abraço para você. Saudade. Acho que só um espaço como esse para a gente diminuir, né? Essa distância, né, tão longa, né, e de muito tempo, né, de muitos anos. Então, um grande abraço para você e para todo mundo que está aqui, tá? Para o Lino, para o Cláudio, quem mais? Para a Manuela, Manuelita, para Yara, minha esposa, que também tá acompanhando. E, bom, mas aí o Cláudio, ele diz assim,
Eu vou jogar para vocês, mas se vocês não quiserem responder, tá? Não respondam, não. Mas tem a ver com isso que vocês estavam dizendo, né? Eu aprendi uma coisa assim, ó. O que acontece na Babilônia fica na Babilônia, né? Mas aí ele está muito curioso, ele teve a oportunidade de vivenciar essa fase histórica da biblioteconomia brasileira, né? Da primeira década, especialmente da primeira década do século XXI. Então, aí aberto para vocês, Abacaxi, se vocês quiserem comentar, ou superficialmente, né, tentar florear o que é, né? Por favor. Trabalhar informação, né? Somos bibliotecários. Vamos tentar. Então, o que eu posso falar em relação à Babilônia vai bem junto daquilo que o Fernando falou, né? A questão de sociabilizar, de você ver novas práticas, a estrutura curricular de outra universidade, de outra escola, tem muito a ver com isso, com a Babilônia, por incrível que pareça. Se popularizou a ideia da Babilônia numa versão, como é que eu posso dizer, obscura, como assim alguns disseram, já me disseram, por um simples fator, pelo que você falou, Mário. O que acontece na Babilônia fica na Babilônia. Mas a Babilônia nada mais era justamente do que pessoas que se identificavam com o mesmo ponto de vista para discutir uma coisa ou outra, sabe? Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu acho que acho que eu nunca te falei isso, Mário. O meu tema de TCC, eu decidi quando eu estava contigo no ônibus em Recife, não comprar as passagens de ônibus para a gente voltar, do Eneb de 2004. Sabia não desse detalhe. Eu decidi naquela conversa falar sobre o OJS, que hoje é o CER. Né? Nem existia a versão em português, em 2004 a gente já estava discutindo o OJS. Naquela época era embrionário, né? Porque o debate sobre acesso aberto estava começando a ganhar efervescência no Brasil. Tudo ainda era muito, muito novo, né? Exato. Então, por exemplo, dessa necessidade de se conversar sobre o OJS com o Rodrigo, nosso amado Rod, de Pernambuco, em homenagem ao pessoal de Pernambuco, minha canequinha é a bandeira de vocês. Rapaz, dizem que não se revela o que tem na caneca de Jô Soares, mas eu vou revelar. Aqui tem uma bela Antártica original aqui dentro. E dessa ideia de se conversar sobre o que se gosta, né, o que se pensa em estudar ou se descobrir, ou porque você viu um trabalho bacana, surgiu a Babilônia para se passar horas e horas, noites e noites conversando. Então se juntava uma pessoa, sei lá, da UFPE, com a UFRN, da Unesp, da Unicamp, da Federal do Amazonas, sabe? Então, assim foi meio que surgindo essa camaradagem, nessa troca de conhecimento, como o Fernando falou, o que se chama Babilônia. Então, terminou-se, às vezes, como aconteceu em São Luís, como aconteceu em Salvador, não me recordo de outras situações, que se colocou um alojamento para a Babilônia para que a gente não ficasse também perturbando a galera que queria dormir. Mesmo sabendo que nosso amado Júlio iria passar com um arrastão a qualquer momento. Mas a gente só queria ficar conversando e terminou se juntando esse grupo de pessoas que, óbvio, terminou levando a amizade e a proximidade para fora dos próprios encontros. Aí entra Gustavo Reim, né, o autor do Biblioteconomia para Concursos, um sucesso de vendas, um cara extraordinário, né, Rodrigo Peruca, Rod, Marcinha, Maurício Guenes, e por aí vai, né? Muita gente. Então, a Babilônia ela foi surgindo disso. E, óbvio, onde se tem amizade, você tem... Hoje em dia, sempre vai ter uma bebedeira, uma viagem, se aquilo, um biblio-churrasco para nascer, e por aí vai. Só que quem criou o biblio-churrasco? Só para tentar refrescar a minha memória. Vamos não. Qual foi a ideia? Porque essa coisa, como o Gustavo falou, né? A Babilônia, ela se tornou uma entidade. Foi dentro dos encontros de estudante, a Babilônia era uma entidade, era um órgão representativo, era algo ficou porque exatamente essa questão de crescer a amizade, as pessoas estavam juntas, claro, a gente bagunçava muito também, claro, mas a Babilônia virou personificou, né? Virou realmente uma entidade. Então tinha até plaquinha. Começou a surgir bandeiras de luta, né? De reivindicação. Com certeza.
Tinha muita reivindicação. A Babilônia, às vezes, pedia, inclusive, voz, pedia nos momentos... Na plenária. Nas plenárias, porque... Então, assim, é uma parte engraçada, mas é algo muito interessante também, porque a gente lembra que nós todos, né, nós somos seres complexos e a gente não é só uma parte. E aí, nos encontros, nos congressos, nos seminários, nós não somos só bibliotecários. A gente, até por sermos de humanas, a gente se interessa muito pelo espírito humano. Então, a gente quer saber quem é a pessoa, da onde vem, por que está fazendo biblioteconomia, né? Esse encontro aqui começou assim, né? As primeiras perguntas aqui de Salimari foi essa. Então, assim, a gente quer saber, a gente é curioso, a gente vai fuçar. Então, era um momento realmente de mergulhar no outro, né? A gente trocava muito nesses momentos. E a Babilônia se tornou essa entidade porque ninguém dormia, para começar. Nos alojamentos, o pessoal tem um momento de dormir, descansar e tudo mais. A Babilônia não dorme, é 3, 4 dias direto e ninguém dorme mesmo, e quer conversar e quer saber quem é, quem vai para a festa, não vai, e vai para amanhã tem palestra tal, e tem o fulano vai a pessoa que você acabou de fazer amizade vai apresentar um trabalho amanhã de manhã, então você vai acordar cedinho, vai assistir a palestra dela, vai assistir ela apresentar o trabalho dela. Então, assim, é bacana por causa disso, porque constrói muita coisa, né? Inclusive, o resultado dessa construção é até maior do que nós mesmos, né? Porque a gente vai vendo que hoje nós compomos essa classe também. A gente vai vendo as pessoas se espalhando, não perdem a amizade, não perdem o contato, e vai vendo onde cada um está atuando, de que maneira cada um está contribuindo. Isso é muito rico, é muito maravilhoso. Como diz Yara, existia, nem tinha, né, mídias sociais, né? As redes sociais digitais não existiam e acontecia tudo isso. Imagine se tudo aquilo fosse hoje em dia, né? Eu não tenho coragem de perguntar a vocês do que, de repente, poderia vir a acontecer, né? A gente chegou a pegar depois, né, o Orkut, né? A gente foi crescendo alguma coisinha. Acho que já na fase final, né? Já no fim do curso, já. A gente aí vai entregar demais, né, Gustavo? Vai dar. Mas veja isso. Cláudio, ele está fazendo aqui uma pergunta, eu acho... Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta do Cláudio. Acho que é do Bíblia Churrasco, né? A gente esqueceu de falar aí. Ele diz também, mas tem uma outra mais séria, mas ele também faz... Essa não é menos séria, né, também. Dependendo da ótica, né? Ele nunca participou, assim, tem uma pitada de tristeza aí, né? Cláudio, vamos organizar. De angústia, por isso, né? O Bíblia Churrasco, exatamente por esse espírito da Babilônia, né? Entender que o nosso compartilhamento, vamos dizer assim, né? Dos estudantes daquele momento e tudo mais, ficou tão mais amplo do que só 2 estudantes de biblioteconomia trocando informações, mais amigos, querendo saber da vida do outro e tudo mais, que a gente achava que era necessário, né? A gente considerou necessário organizar um momento social mesmo, e que fosse um evento social, oficial. Mas sabe uma coisa? Vamos oficializar esse momento social, porque a gente fala muito, porque vai para congresso só para estudar, vai para seminário, ou vai para bagunçar, ou quem vai... Não, sabe uma coisa? Então a gente vai organizar um evento social, é um evento realmente para quem quiser participar, pode vir, está convidado. Então, a gente ainda, na viagem de volta, né, retornando de Minas, trocando essa coisa toda com a delegação do Nordeste, né? Não era mais a delegação da UFRN. Então, a gente precisa se encontrar, a gente precisa reforçar essas amizades, essas coisas, então vamos organizar. Aí ficou naquela troca de informação, vai, consensualmente falando, né? Bíblia ou churrasco? Porque churrasco, já viu, né? Churrasco uma como é que eu vou dizer? Uma expressão cultural nacional, né? Nós temos isso, o churrasco já é... Então, vamos fazer um churrasco. E aí a gente organizou o primeiro Bíblia Churrasco de outros, né, que vieram depois, com direito até linhas aéreas, né? Certificado e tudo mais, com direito a linhas aéreas oficiais também, com os veículos emplacados, né, Bíblia 1, Bíblia 2...
Foi muitas leituras, agora, saindo um pouquinho da graduação enquanto estudante, a gente entra... a gente já está caminhando para 50 minutos de conversa, né? Então, quando a conversa é gostosa, né, ela passa assim que a gente nem percebe. E aí, um pouco, tem a ver, essa pergunta do Cláudio agora, ela tem a ver um pouco de nós entrando no mercado de trabalho, né? Ele coloca assim, aí eu vou tentar abranger um pouco mais para que vocês possam até fazer um comentário em relação a isso, né? Quando ele diz assim, e já tem bibliotecário de dados? Quem será esse sujeito? E aí, para ampliar mais esse olhar, né, que tipo de profissional vocês se viram saindo do mercado de trabalho? Como vocês se veem hoje? E que oportunidades a biblioteconomia ela tem permitido para o profissional da informação? Eu acho que isso um pouco para englobar, talvez, essa ideia, né, essa bola levantada pelo Cláudio. Eu vejo que hoje não posso falar pela minha época, né, de recém-saído, né, porque era recém-saído da graduação, como eu disse, muita coisa na biblioteconomia, na ciência da informação, me chamou muito mais atenção do que o ambiente administrativo que eu trabalhava, né, na hotelaria. E de experiência que eu vejo hoje, que eu passei, 2 ficaram bem marcantes na vida, 3, né? Uma já no estágio, na época de estágio, já quase me formando. Acho que o Fernando lembra muito bem disso, do meu estágio no Detran, né? Então, na parte não só de organização de acervos, mas também elaboração de procedimentos. E que um dos trabalhos de sala de aula, salvo engano, foi até com a professora Luciana, que nós aprovamos em um evento em Alagoas. E depois de alguns anos eu vim descobrir que esse manual de procedimentos elaborado por estudantes de biblioteconomia foi, de fato, empregado no Detran do Rio Grande do Norte. Sabe? Então, assim, deixando uma marca do estudante de biblioteconomia que entrou lá e que saiu e deixou o resultado da teoria da sala de aula de forma prática em um órgão do governo do estado do RN, né? E um outro exemplo, também fugindo do aspecto tradicional da biblioteca tradicional, biblioteca universitária escolar, foi também a cachaçaria que eu cataloguei. Eu sempre costumo falar disso, o Fernando foi lá algumas vezes para também tentar entender como assim catalogar. O melhor trabalho foi com interesse estritamente profissional. E catalogar a cachaçaria foi algo que eu vi assim, bem de diferente, tal qual hoje surge também, como o Cláudio falou, o bibliotecário de dados. Né? Eu sinto um pouco a falta dessa visão um pouco fora da curva na nossa área, sempre senti essa falta. É muito comum ter os nichos principais de atuação em toda a profissão, mas também existem muitos outros nichos, né? Então, como por exemplo, os centros de documentação das emissoras de TV, depois de profissional aqui em Campina Grande, eu tive a oportunidade de passar um tempo em uma afiliada de uma grande emissora aqui na Paraíba, de uma emissora nacional aqui na Paraíba, e eu vejo que é um nicho que é pouco abordado. E hoje, com o YouTube, isso aumenta mais ainda. É muita informação no YouTube, por exemplo, para você indexar ou catalogar um canal de YouTube, você separar os vídeos, sabe, pelas temáticas, você preparar as tags, as hashtags, para o vídeo ser localizado no YouTube. Também vejo como um nicho muito forte para o profissional, tal qual o bibliotecário de dados. Sinto e vejo nos recém-formados um baixo diálogo nesse sentido de atuações fora da curva da nossa profissão. Mas passei por essas experiências e recomendo. Correr um pouquinho fora da curva, foi o meu caso do Detran, da cachaçaria, e de trabalhar numa construtora. Consegui ainda aplicar alguma coisa da área de gestão da informação. Depois de Gustavo, Fernando, você também teve umas experiências, né? Assim, um pouco fora do contexto da biblioteca, né? Da estrutura biblioteca em si, né? Umas experiências bem bacanas que influenciou até o seu TCC, né? Que foi sobre GED. Eu concordo completamente com o Gustavo. E a gente já fazia isso no centro acadêmico, como representantes do centro acadêmico, a gente fazia muito isso, provocava, né, muito isso aos nossos colegas, aos outros estudantes. A gente dizia, gente, o bibliotecário não é só bibliotecário de biblioteca.
a própria biblioteca não é mais uma caixa de livros, né? Então, a gente ficava empurrando muito isso para todo mundo. E até, eu lembro até que tinha, inclusive, a mostra de profissões da UFRN, que é dentro da Cientec, também chama, né, os alunos secundaristas para conhecer os cursos, para dar palestra, e a gente, como centro acadêmico, fazia questão de sempre participar. E aí, quando a gente ia fazer a apresentação, eu lembro de Max, que era bem, assim, né, o cara cabeludão, assim, bem roqueiro. Eu também era cabelo comprido, né, na época, tinha mais em cima e menos aqui no rosto, né? Gustavo, e tinha as meninas também do centro acadêmico, Yara, Aldinese, a gente sempre estava mexendo com elas, mas na hora da mostra das profissões, a gente até fazia questão dos rapazes irem apresentar, porque a gente já quebrava o primeiro paradigma, né? Que é a bibliotecária mulher, que é aquela bibliotecária da biblioteca pedindo silêncio, de coquezinho, ou uma idosa, algo desse tipo. A gente queria realmente quebrar esse paradigma, assim, essa imagem, e a gente já chegava falando isso. Olha, você vê que o curso não é feminino, o curso é completo, tem tudo, vamos participar. A gente dizia, inclusive, que o bibliotecário não precisa gostar de biblioteca, por incrível que pareça, que pode chocar muita gente. O bibliotecário não precisa gostar de biblioteca, não. O bibliotecário precisa gostar de informação, precisa gostar de conhecimento. Então, você vai atuar tem um leque amplíssimo de mercado de trabalho para você. E aí a gente falava, exatamente com esse discurso, a gente falava, você pode trabalhar em arquivo, em centros de documentação, pode trabalhar na área de administração, com sistemas de informação estratégica, né, para planejamento estratégico de empresas, e trabalhar com escritórios de advocacia, atualização de legislações, jurisprudência. Você trabalha numa editora, né? Pois é, então... Diverso. Então, e aí, a gente é exemplo disso também, porque realmente a gente buscava, na universidade tem muita oportunidade, né, pra gente, como você falou, a universidade abraça a gente, então sempre tem algum estágio, sempre tem alguma bolsa que a gente pode participar, pode vivenciar alguma experiência, e às vezes os mais metidos, né, Gustavo, a gente procura uns estágios diferentes, não quero estagiar na biblioteca da faculdade e tal, não, eu quero uma coisa fora da caixa. E aí, no meu caso, eu fiz estágio em biblioteca, claro, vivenciei as experiências técnicas da biblioteconomia, mas aí surgiu, na época, eu ainda estava segurando o curso de administração, né, também, e aí um amigo meu, um amigo da igreja, chegou para mim e falou assim, olha, tá surgindo umas vagas aí, a prefeitura de Parnamirim, que é uma dos maiores municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, né, da Grande Natal, e está fazendo um projeto de modernização das secretarias e tal, e estão convidando alunos de administração e de sistemas de informação de uma universidade particular aqui, né? Era um convênio muito específico, uma linha muito específica. Eu nem era dessa faculdade particular, a minha faculdade particular era outra, de administração, né? E biblioteconomia na UFRN. Aí ele disse, Fernando, é para os alunos de administração e sistema de informação da nossa faculdade. Mas eu sei que você é metido, se quiser aparecer lá para a entrevista, eu não contei conversa. Organizei meu currículozinho, fui lá, me inscrevi e fui para a entrevista. Quando eu cheguei lá, já levei a primeira porrada, né? Porque a recepcionista olhou e fez, mas você não é da faculdade e tal. Aí eu, não, mas se você me der a oportunidade de fazer a entrevista, eu tenho... Aí ela, não, tudo bem, você pode, se você tem coragem, né? Mas coragem é o que a gente mais tem, né? A gente não tem, às vezes, bom senso. E aí, quando eu entrei para fazer a entrevista, era um representante da Secretaria de Administração da Prefeitura de Parnamirim e um consultor, né? Que foi contratado, inclusive, acho que era do Ceará, alguma coisa assim, e era de uma empresa importante e tal. Então, a gente já entra na sala meio que tremendo. E aí, a primeira pergunta que ele fez foi, tá aqui que realmente você faz administração, mas não é da faculdade e tal. Eu fiz, não sou. Mas aí, de repente, era uma oportunidade, eu não queria perder, e se vocês me derem a oportunidade de a gente conversar, eu posso.
E aí ele fez aquelas perguntas de praxe, fez algumas perguntas, né, de entrevista mesmo para emprego, né, aquelas entrevistas, né? Qual o último livro que você leu, quais essas coisas todas. E aí ele pegou exatamente no ponto da nossa paixão, né, Gustavo? Ele falou assim, biblioteconomia, né? O que é isso aqui? Aí eu, opa! É aqui que eu entro, porque a gente já tudo afiadinho lá do CEA, de fazer palestra, de falar sobre o curso. E aí eu entrei, eu falei, ó, eu trabalho com informação, então eu tenho com o que contribuir, né, nesse projeto aí da prefeitura, organizo informação, ou se tiver um arquivo, se esse projeto vai gerar informações que tem que ser usadas depois, essa informação tem que estar arquivada de maneira correta, tem que estar trabalhada de maneira correta. E eu fiz a minha propaganda, claro, e tal. E realmente, por incrível que pareça, tinha tudo para não dar certo e deu certo. Me chamaram para fazer esse estágio na Prefeitura de Parnamirim, participei do projeto de modernização, vi muitas atividades diferentes do que eu estava vendo dentro da tradicional biblioteconomia e até da administração. Eu vi muita coisa bacana, me enriqueceu muito, e inclusive foi o estágio que eu passei mais tempo. Né? Eu passei os 2 anos mesmo lá na Prefeitura de Parnamirim, vivenciando toda essa organização das secretarias com a implementação de protocolo eletrônico, para deixar aquele protocolozinho do caderninho, né, da assinatura eletrônica, a distribuição das informações, onde esses arquivos são arquivados. Tem a questão da transparência, a divulgação dessas informações, como as informações eram tratadas, o que é que pode ser publicizado, o que não. Aí tem a questão jurídica, então tudo isso foi trabalhado. Eu vivi uma experiência extremamente positiva para mim. E isso, tanto é que, inclusive, eu não imaginava ser bibliotecário de biblioteca. A minha paquera lá com a administração desde o início se mantinha. Então, eu pensava em ir direcionando para essas coisas. Mas depois, a vida também vai nos colocando, né? Desvios. E hoje eu vejo que eu estou no lugar certo. Era onde eu deveria estar. Gente, a gente estava pensando, né, que a pauta não ia... A gente estava pensando que ia conseguir dar conta da pauta, né? Mas o tempo estourou a pauta. Mas, assim, tem algumas coisas ainda que eu queria perguntar a vocês, e para a gente comentar sobre um pouco do que nós não somos só bibliotecários, não fazemos apenas guardar livros, é muito mais do que isso, né? Mas tem uma coisa que eu queria perguntar a vocês, que é sobre a experiência de vocês com um hobby que é muito... Eu sei que vocês são muito apaixonados, e eu acho que isso é muito emblemático para mostrar que eu sou além de bibliotecário, eu também sou judoca, eu também sou um jogador de basquete. Antes da gente entrar nas considerações finais, eu queria saber de vocês quanto que isso é importante para vocês enquanto pessoa, para vocês também enquanto profissionais, porque, de certa forma, é uma válvula de escape para continuar vivo no dia a dia, né? Isso é uma grande verdade, sabe, Mário? Por sinal, descobri depois de acho que 1 ou 2 anos de sair da academia, que uma professora falava, né? Nós tínhamos um aluno que toda quinta-feira ele não trazia caderno, ele só trazia a bola de basquete. E depois eu descobri que estavam falando de mim, né? Mas, de fato, é necessária essa válvula de escape. Hoje em dia, a formação acadêmica, a academia em si cobra muito, né? Então, o estresse mental, tem até uma expressão que eu ouvi num evento em Fortaleza, acho que foi em 2013, chamado de infoxicação, né? Que é você ficar intoxicado com excesso de informação, você sempre tem uma pesquisa, um artigo, alguma coisa para fazer. E uma prática esportiva, um hobby, fotografia, foi outro ramo que também enveredei durante um tempo. É de fato necessário. Pesquisar é bom, é importante, você se empolga. Eu me empolguei um bocado durante um tempo com a área da acessibilidade, Braille e Libras, mas não vou negar que o período que eu conciliei a faculdade e as atividades profissionais com o esporte, e tive a grata surpresa de ser apresentador jiu-jitsu por Gustavo Ren, né? Eu chamo ele sempre de meu mestre, mas pelo fator do jiu-jitsu, né? Conheci Gustavo Ren saindo da faixa branca, ele entrando na faixa azul, hoje ele é faixa preta em jiu-jitsu, tem seus alunos, né? Então, só mostra o quanto de fato é importante isso. Tem Rodrigo, eu lembro, você até quis me levar uma vez, eu não tenho estrutura física para estar nesse espaço, não. Acho muito bonito quem faz, mas a minha condição física, né, ela
Ela não me permite, não. Que é isso? E gostei muito. E temos nosso Fernando, né? Nosso Nandinho, também faixa preta, judoca, né? Mário, inclusive o judô, o jiu-jitsu é baseado nisso, viu? Do mais fraco poder bater no mais forte mesmo. Você não precisa se preocupar com isso, não. Tem espaço para todo mundo, inclusive para criança, para idoso. Eu sou um defensor feroz mesmo do esporte, inclusive do judô e do jiu-jitsu, realmente muito, especialmente, né, do judô e do jiu-jitsu. Mas o esporte realmente é aquilo que a gente falou, né? Quando eu falei dos Erebes. Nós somos mais do que bibliotecários, nós somos seres humanos. A Babilônia se formou nisso, no interesse do outro. O que é que o outro fazia? Quais eram os hobbies também? Então, a gente conhecer o outro nesse sentido é muito bacana. E nós somos esses seres complexos, né? Nós não somos só bibliotecários. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou judoca, então a gente vivencia cada partezinha dessa da vida e uma completa a outra, né? E conversa com a outra, entra. Então, assim, inclusive nesse momento, né? Que eu estou concluindo um mestrado, estou enlouquecendo aqui no final de um mestrado e sinto muita falta porque eu dei uma pausa do judô e realmente faz muita diferença, muita diferença. A nossa saúde mental depende também da nossa saúde física, da forma como a gente... e a gente não está falando aqui, não é nem de estética, nem de essa percepção que o esporte é a busca por se tornar fit, né, algo assim, ou se tornar um atleta. Mas o esporte também é um momento de comungar com colegas, de trocar, fazer amigos, né, então... eu falo isso pelo judô, pelo jiu-jitsu, e o Gustavo pode confirmar. No momento em que você entra lá no tatame, você pode estar suando, fazendo força, parece que você está querendo matar o cara, mas na verdade é uma construção social muito bacana, de amizade, de companheirismo. A gente troca muito, e isso faz muito bem, muito bem. Inclusive, nosso país, né, se valorizar bem o esporte, também tem um efeito muito positivo na própria educação, no próprio desenvolvimento de todo mundo. É muito importante. Gente, e falo pela época do basquete também, né? A época do basquete lá na própria universidade, mesmo sem jogar na equipe da universidade, poder ir para a quadra, encontrar outras pessoas de outras áreas que também têm a mesma afinidade com o mesmo esporte, também faz você o famoso desanuviar o juízo, né? Para pensar um pouquinho mais além. Gente, estamos caminhando para o fim desse nosso primeiro encontro, né? Tem até... Cláudio está perguntando se vai ter parte 2, né? E aí eu queria abrir para vocês fazerem as suas considerações finais e pedir que, na fala de vocês falassem brevemente, né? Qual a importância do bibliotecário hoje em dia para a sociedade e para esse mundo com o qual nós estamos vivendo, né? De infodemia, de fake news, de pós-verdade, né? E a gente passa a bola para vocês, né? Para que vocês possam finalizar esse nosso primeiro encontro. E, de antemão, obrigado a vocês por terem aceitado. Fiquei muito honrado da presença de vocês, né, e de todas as pessoas que estão aqui participando e que interagiram, comentando, curtindo, né, se engajando com esse nosso primeiro encontro. O próximo encontro a gente vai tentar fazer ao mesmo tempo no Facebook, no YouTube, e a gente já fechou, será Cláudio, né, que estará na próxima semana com a gente, né, e eu acredito que vai ser muito importante para a gente conversar, né, a gente vai estar trazê-lo, né, junto com a Cida, né, um casal de bibliotecários para falar dessa relação, como é dentro e fora de casa, né, bibliotecários em 24 horas por dia. A bola fica com vocês, gente, e o recado está nas mãos de vocês. O que eu posso falar é o seguinte, em relação a essa questão deixa eu lembrar exatamente do que você falou, questão da importância, né, do bibliotecário, fake news, da sociedade atual,
é algo que precisa ser mais um pouquinho mastigado. Acho que desde sempre, né, tentar quebrar, acho que só depende da gente mesmo, de nós profissionais, quebrar essa ideia de que o bibliotecário só organiza Bíblia, né, do profissional tradicional. Costumo, por algumas vezes, falar que o profissional que só se oferece como feijão com arroz, só come feijão com arroz. Né? E feijão com arroz tem muito aí. Todo mundo sai da universidade, todo mundo sabe feijão com arroz. Tenta ser um filé parmegiano, um yakisoba, alguma coisa. Tenta se trabalhar melhor nisso. Não vai deixar de ser bibliotecário, agora isso não vai deixar de ser alimento. Né? Porque hoje eu passei por uma situação em que tive que engolir seco para não ser grosseiro com não vou nem falar sobre questão de cargo ou nada não, mas uma pessoa que disse, nesse período de home office está muito tranquilo para vocês da biblioteca, né? Não estão fazendo nada. Eu disse, então... Você nem imagina. E a pessoa é um professor, e ele disse, é como se eu parasse só de dar aula. E eu tive que engolir, pensei em dar uma respostada, mas eu disse apenas... É uma pena o senhor achar que, enquanto professor, sua função é só dar aula. O processo de pesquisa e de extensão parece que está ficando esquecido na sua agenda, não é, professor? Então, do mesmo jeito, nós bibliotecários também temos outras agendas, outras atividades que vão além do emprestar livro, mas sim fornecer informação além do que está no livro, base de dados, treinamento, webinar, o que for. Né? Então, foi preciso... Me lembrei muito, Fernando, daquela época do centro acadêmico. Para quem não sabe, Fernando era o diplomático e eu era o grosseiro, né? Eu tive que me incorporar Fernando, né? Tirar aquela vestimenta de bicho do mato, incorporar Fernando e ser diplomático, valorizar ele, para ele perceber que também existem aspectos além do trivial. Né? Então, nesse processo, eu acho muito importante que o bibliotecário se faça presente, até porque, só para fechar a ideia, tem uma figura que eu uso bastante nas minhas apresentações sobre a biblioteca e treinamentos, que é uma que diz assim, acho que vocês já viram. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar ao imperador é o professor, pois numa terra sem professores não tem como existir imperador. E eu mostro isso perguntando se isso é verdade ou mentira, e todo mundo, lá 99,9% diz que é verdade, quando na verdade é mentira. Eu mostro isso por quê? Para trazer a discussão de, por mais que aquilo que você leia e que você veja lhe agrade o coração, suas convicções pessoais e a sua alma, vá atrás da fonte. Não é porque lhe agrada, porque lhe é conveniente ler. Nós temos toda uma admiração pelos asiáticos, a diplomacia, a obediência deles. Fernando, que fez judô, karatê e jiu-jitsu, sabe muito bem disso. Não é por isso que, porque veio assim e nos afaga a alma, que a gente vai acreditar que é verdade. Então, é o recado que eu deixo dessa figura, da questão do não é porque me é conveniente que eu vou acreditar de primeira. Vá atrás, inclusive, do que lhe é conveniente para saber a fonte. Eu acho que isso engloba muito essa questão da fake news e também na academia. Obrigado, Gustavo. Espero que tenhamos outros encontros como esse. Fernando. Já que é o momento do encerramento, é uma despedida, né? Vou fechar primeiro dando os parabéns pelo dia, né? O dia do bibliotecário. Parabéns a todos os bibliotecários que estão aí assistindo, a todos nós. E como o Gustavo falou, realmente o bibliotecário ele tem que se reinventar. Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, em uma das edições da Super Interessante, que eu assinava na adolescência, dizia que o bibliotecário era, como profissional da informação, era a profissão do futuro. Eu digo que ainda é, inclusive. Existe muito, e principalmente agora, né, exatamente nesse contexto de sobrecarga informacional, de fake news e tudo mais, uma necessidade enorme de um curador de informações. E ninguém melhor para atuar como curador de informações que o bibliotecário. Do mesmo jeito que o bibliotecário trabalha com seleção e aquisição de livros numa biblioteca, baseado num projeto pedagógico, por exemplo, de uma escola ou de uma universidade, o bibliotecário também vai atuar nesse mesmo conceito, selecionando a informação que realmente
vai surtir o efeito necessário para aquele usuário da informação. Então, como a gente colocou, né? Se o cara é um advogado, ele precisa de informações atualizadas. O bibliotecário, ele tem as ferramentas, né, técnicas necessárias para selecionar qual é a informação que vai ser útil para aquele advogado naquele momento. Então, assim, é muito, muito importante os próprios alunos de biblioteconomia, os futuros bibliotecários, entenderem isso, inclusive. Não serem passivos em sua própria formação. A gente já discutia isso, inclusive, nos ENEBs. Você forma o seu currículo, a sua formação curricular, a sua formação dentro da própria universidade é baseado no que você está buscando também. Então, a gente precisa realmente incentivar que os futuros bibliotecários estejam antenados com isso. Eu quero até lembrar que a gente, nesse contexto, a gente fez um juramento do bibliotecário, vou ler aqui para vocês. Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão do bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Eu não esqueço jamais esse juramento que eu fiz. Então, o bibliotecário tem que estar pautado nesse juramento no sentido de, primeiro, a informação está em toda parte, não existe informação, não existe uma pessoa que deva ser desvalorizada, né, vamos dizer assim, na informação, não existe... o bibliotecário ele tem que estar muito preocupado da onde vem a informação e para onde vai. Nós somos essa ponte. Então, assim, realmente tanto os professores, né, de biblioteconomia ou da ciência da informação que vem se modernizando, a nomenclatura mesmo, a gente, né, em várias faculdades vão deixando de lado, e os futuros profissionais dessa área precisam entender que muitas vezes nós não somos só privilegiados por ter a informação nas mãos. Muitas vezes nós não vamos usar essa informação. A gente tem que levar para quem de direito, né? Para quem precisa dessa informação, para quem está buscando. Então, realmente é muito importante a gente ter essa consciência. Nosso papel é muito importante. Gustavo, feliz dia dos bibliotecários para todos. Gustavo quer dizer, olha, eu vou entrar em outra live daqui a 5 minutos. Não é nem exatamente isso. São duas coisinhas. Uma que eu esqueci de fato, né? Perdão, mas parabéns a todo mundo pelo dia do bibliotecário. É uma satisfação reencontrar vocês mesmo que online. Porém, ficou faltando uma coisa nessa live. Mário perguntou o que é que tinha na minha caneca. E eu passei por beberrão. Fernando, o que é que tem na sua? Tem a cervejinha também. Já secou faz tempo. Já quero encher de novo. Mas, assim, dentro tinha uma cervejinha. Não sei se dá para ver aí, mas fora tem muita coisa boa para todos nós, tá? Não só nós bibliotecários, para todo o povo brasileiro, todo o povo do mundo. Vamos vencer a pandemia, vamos vencer o que vem nos prejudicando, o povo deve se unir, a gente vai vencer tudo isso. Então, na canequinha tem luz, paz, gratidão, solidariedade, sabedoria, aprendizado, saúde, sorte, amizade. Fora da canequinha, dentro tinha outra coisa, né? Mas... Era isso, Sala, era só isso. Na minha, como eu tinha falado, né, como a gente está de mudança, então está tudo meio complicado, mas então hoje só deu para ter água, mas na próxima semana vai ter algo diferente. É happy hour, né? Happy hour. É happy hour. Né? Mas no happy hour alguém precisa tomar água, né? Tem o motorista da vez, né? É o motorista. Gente, então, muito obrigado de verdade a vocês, né? A todo mundo que esteve conosco aqui, que passou, né? Que entrou, que teve que sair, né? Isso é muito importante, né? Para nós, nesse momento, não é uma nossa preocupação saber quantas pessoas estão online, né? Mas para a gente o mais importante é que recado e contribuição nós estamos podendo passar para as pessoas que irão nos assistir depois de hoje, né? A gente percebe que há um engajamento muito maior depois que o texto vai para o ar do que no momento que ele está online. Né? Então, o número de visualizações, dependendo da temática, efetivamente, né, daquilo que
crescendo, o número de visualizações ele pode ser maior depois. E ele vai ficar, ele vai perpetuar, né? Nosso papel enquanto também instrumento da memória, né? De fazer com que aquilo que a gente está produzindo, o conhecimento que a gente produz, se perpetue. E, antes de mais nada, só para dizer que a ideia central do canal, ela vem para contribuir para um mundo melhor, né? Fazer com que aquilo que eu tenho de conhecimento se junte àquilo que vocês têm de conhecimento e que a gente possa compartilhar, né? No sentido pleno da ideia, né? De tornar acessível aquilo que sempre foi, muitas vezes, utópico no nosso dia a dia, de dizer que devemos democratizar a informação, o conhecimento e tal, mas de que maneira? Como é que a gente pode democratizar a informação? É um desafio muito grande, né? É um processo muito doloroso, principalmente quando a gente tem um Brasil continental, onde muitas pessoas ainda não conseguiram nem ser alfabetizadas, né? Mas nosso papel é encontrar as ferramentas para contribuir da melhor maneira possível e diminuir um pouquinho, né? Contribuir para diminuir um pouquinho esse esforço social entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso à informação. Então, espero que esse canal ele contribua, né, com essa ideia. Né? E com a presença de vocês abrilhantando esse primeiro encontro, eu tenho certeza que a gente, e com a participação de todas as pessoas que estiveram e estão aqui ainda, eu tenho certeza que nós vamos caminhar com qualidade, né? Sempre agregando valor ao público, né, que vai contribuir de maneira crítica e articulada para isso tudo que a gente está fazendo aqui. A ideia é que o canal ele não seja um monólogo, mas que ele possa, né, ter por trás diversas pessoas contribuindo e também dando aquelas que têm vontade e coragem, né, de dar a cara para falar. E só para finalizar, eu queria chamar vocês, convidá-los, os dois, para se tornarem colunistas do blog para bibliotecários, né, que a ideia é que a gente trabalhe também na perspectiva da convergência de conteúdo. O que está aqui vai estar lá, e o que está lá vai poder estar aqui, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas, de acordo com as suas vontades e gostos, tenham acesso à mesma informação em múltiplos espaços. Eu quero... Aceito o convite. Aceito o convite. O convite aceito. É irrecusável, na verdade. Eu quero dizer que eu quero primeiro parabenizá-lo pela iniciativa. É uma iniciativa muito bacana, é um espaço muito leve, e a gente troca essas informações e percebe que sai diferente, né? A gente leva um pouquinho, eu deixo um pouquinho e levo um pouquinho. Então, eu quero parabenizá-lo, eu tenho certeza que o canal aí só tem a crescer. Eu já sou agora inscrito e usuário direto, mesmo colunista agora, né, com esse convite, mas eu me sinto muito honrado de ser com Gustavo, inclusive com Gustavo, especialmente com Gustavo, fazer parte desse primeiro vídeo, desse lançamento do canal. Eu acho que não tenho palavras, né, para agradecer. Inclusive, deixar registrado ainda na live que você fez parte do centro acadêmico também com a gente, você vivenciou muitas dessas experiências com a gente também, você não vai ficar de fora não, mocinho. Ainda tem uma conta conjunta aberta, né? Era o que eu ia dizer. Tesoureiro, né? Era o que eu ia dizer. A gente tem um casamento em 3 aqui, né? Era um casamento em 3. A gente... tem o presidente e o vice-presidente sempre junto, o pessoal dizia, rapaz, esses dois, sei não, vai dar casamento. Ainda há quem diga. Ainda há quem diga. E com você, inclusive, a gente foi muito engraçado, né? Tem essa história também, que a gente teve uma conta conjunta, nós fomos juntos, os 2 rapazinhos, lá na Caixa Econômica, para dizer que queriam uma conta conjunta para os dois, e o rapaz que nos atendeu ficou pensando assim, meu Deus, será que esses dois estão casando e querem uma conta? Então, é muito bacana vivenciar esse momento aqui com vocês, é muito simbólico para mim, eu quero agradecer, eu fico muito honrado, e só desejar muito sucesso. Com certeza aceito o convite, e a gente que puder contribuir, estamos juntos. Digo mesmo, Sandro, agradeço o convite e aceito, conta comigo. Ok, então vou mandar o dever de casa depois.
Pode mandar. Gente, então, muito obrigado. Gustavo, boa live daqui a alguns minutos, né? Posso fazer o merchan aqui? Pode sim, por favor. É um sorteio, né? Que tem 2 minutinhos ainda, quem quiser concorrer no sorteio do perfil Marques e Nogueira Consultoria, lá no Instagram. A gente vai extrair os dados agora, quando fechar aquela live, eu vou extrair para a gente fazer o sorteio de um exemplar do livro Biblioteconomia para Concursos, 4º volume, e uma garrafa térmica show de bola da Marques e Nogueira Consultoria. Fale também do seu canal, dos contatos seus, Fernando. Seu canal canal do Gustavo Nogueira, né? Quem quiser pesquisar, bota lá no YouTube, Gustavo Nogueira Bibliotecário. Acho que Gustavo Nogueira eles vão ter muito, mas bibliotecário acredito que só eu. E segue lá que de vez em quando tem algumas coisinhas bem diferentes. Eu costumo falar de sistema de automação, de dica de atuação, e tem o quadro PaperTube, né? Que é a apresentação de artigos de forma visual, que no caso até Mário já fez participação lá, né? Já 2 vezes, né, no canal. Para quem não quiser, de fato, antes de ler o artigo, pode assistir e ouvir a palavra do autor. Gustavo, o Fernando, quer deixar os seus? Todo mundo tem como me encontrar na rede social, é @nandotone mesmo. E na BCZM, né? Nas redes sociais da BCZM, quem quiser se integrar aos serviços que a biblioteca está fornecendo, oferecendo, trocar informações. A universidade está sempre presente junto à sociedade, não só os acadêmicos, né, da universidade, os alunos, professores, técnicos, mas toda a comunidade externa tem acesso a vários serviços, a várias informações. Infelizmente, a gente não está podendo atender presencialmente agora, né? E estamos tendo que nos reinventar do modo que é possível para poder atender a toda a comunidade. Mas estamos presentes nas redes sociais também, estamos sempre alertas para responder as dúvidas e oferecer nossos serviços. Gente, um abraço, até logo, muito obrigado, e nos encontramos no próximo Happy Hour, segunda-feira que vem. Valeu, Mário.